Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Liga. Hoje estamos aqui para falar sobre inteligência de negócios, inovação e tecnologia. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou um tech lead aqui dos projetos de migração que a Liga faz nos nossos clientes para modernizando a plataforma deles, né? E hoje aqui comigo está o Renato, que faz parte é um parceiro nosso da Databricks, para falar um pouco sobre essa ferramenta que vem revolucionando o mercado. Se apresenta para a galera aí, Renatão. Fala pessoal, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês sobre Databricks, sobre o interesse que a Liga tem com Databricks e dizer um pouco sobre o que eu faço, né? Então, dentro da sopa de letrinhas da Databricks, o meu cargo chama-se DSA, Delivery Solutions Architect, que é um nome bonito para basicamente uma pessoa que vai ali junto com o cliente e ajuda nos use cases, facilita a implementação de Databricks e leva os use cases mais rápido para a produção, para que os clientes tenham uma experiência otimizada da Databricks. Então, in a nutshell, assim, super resumidamente, sou eu aqui na Databricks. Renato, quando a gente, falando de plataforma de dados de maneira geral, dentro do mercado existem várias possibilidades que fazem várias coisas, como a orquestração dos dados, faz a governança dos dados. Então, a gente percebe hoje que dentro desse enorme mercado, os nossos clientes têm dificuldade em encontrar até profissionais, porque cada profissional precisa estar adequado ao tipo de ferramenta que a empresa está utilizando. Quando a gente fala de Databricks, a gente percebe que existe uma facilidade muito grande, porque ela oferece diversos serviços que no mercado hoje são apartados, como orquestração de dados, governança de dados, até o processamento e tudo mais. Pensando nesse cenário, conta um pouco mais para a galera sobre como funciona o Databricks. Eu acho que esse é o ponto primordial, assim. Se for pegar nosso business case, a gente trabalha muito sobre integração de time. Então, para que ter plataformas diferentes, com soluções diferentes, com times diferentes, para um desafio comum? No final, todo mundo quer ganhar valor com dados, né? Então, esse é o principal motion de vendas que a gente tem. E eu acho que é especificamente por esse motivo que a Databricks está sendo muito bem sucedida. Porque você desbloqueia muito dentro da sua empresa com muito pouco. Então, você começa a procurar profissionais que entendem de Databricks e já tem ali um set de ferramentas disponível para os times de ciência de dados, de engenharia, já falei ciência de dados, de machine learning, de análise de dados convencional, até mesmo o time de negócios, todo mundo trabalhando dentro de uma mesma plataforma, sem você ter que desbravar ali as governanças das outras plataformas, achar ali profissionais adequados para cada pedacinho da sua arquitetura de dados. Então isso eu acho que é primordial, assim, unificação para todo mundo assim da Databricks, que vocês forem conversar, vocês vão ver que unificação sempre está no topo do nosso speech, sempre é algo que a gente considera muito forte aqui dentro. Então basicamente isso, assim. Interessante, Renatão. E pensando na plataforma para o uso do dia a dia, vamos falar mais um pouco sobre esses profissionais. Olhando para o mercado de engenharia de dados, quais são os principais features que a Databricks apresenta e deixa disponível para o pessoal utilizar? Nossa, acho que poderia passar horas falando sobre isso, assim. Mas eu vou dizer algumas, e não, é um material não exaustivo, tá, pessoal? Tem bastante ferramenta mesmo. Mas, basicamente, como eu comentei, a Databricks tenta atuar com ciência de dados, com engenharia, com o time de governança, que é muito importante numa instituição e é difícil ter uma ferramenta boa, integrada, para atender esse time. Analistas de dados, então pessoas que estão ali fazendo queries ad hoc, fazendo dashboards, tentando entender como que o business está acontecendo, tentando tirar insights ali mais na ponta final ali do negócio. Então, como eu falei, a Databricks vai tentando pegar ali todos os tipos de usuários. E aí, para cada um, a gente pode ir no nível 2, tem ferramentas muito específicas para engenharia, Highlight aí, por exemplo, o Photon, para governança, Highlight o Unity, Catalog, para o time de negócios, tem toda uma parte de Generative AI. Então, hoje eu não preciso saber codificar nada para entrar no Databricks e tirar um valor. Eu posso ir lá em linguagem natural e falar, olha, me mostra, por exemplo, os dados de vendas do último quarto. Linguagem natural, português mesmo. E aí, uma query é gerada, você tem a sua análise ali. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim. As inovações são muito diversas e muito abrangentes. Uma dor que a gente vê muito nas outras ferramentas, falando sobre dados, é sobre a linhagem dos dados, né? Às vezes, muitos clientes eles têm muita dificuldade de saber onde vem o dado, aonde começa. Hoje o Unity Catalog ele oferece bastante dessas coisas. Pode explicar um pouquinho melhor para a galera sobre o Unity?
Sim, o Unity até então, até pré-junho desse ano, era um pedaço de software desenvolvido pela Databricks e proprietário da Databricks. Para quem não conhece, o Unity Catalog é a ferramenta que governa a Databricks do início ao fim. Tanto dados, acessos ao storage, tudo que vocês podem imaginar relacionado à governança, o Unity Catalog governa. E, obviamente, ele gera diversas outras facilidades, como, por exemplo, a linhagem. Então, hoje, dentro da Databricks, o time de governança consegue ver onde que uma tabela é criada, por quem que ela foi criada, se existe uma transformação em cima ou embaixo dela, que vai para frente ou que vai para trás. Então, a gente começa a ter uma visão mais holística do ambiente, sabe? Então, por exemplo, eu quero deletar essa tabela. Será que tem algum impacto? O Unity Catalog já provê isso de uma maneira automatizada. Tudo que os clientes precisam fazer é executar os jobs dentro da Databricks e ler as tabelas do Unity Catalog. E essa linhagem já é gerada. Assim como, aliás, tem diversas outras features que o Unity vem ajudando os times de governança, tá? Mas talvez a linhagem seja mais interessante. É que particularmente mais gosto. Eu acho que ajuda bastante. Ah, entendi. Na verdade, o Unity ele está vindo para unir, né, o time do governança e o time de dados, né, dos engenheiros, que acabam sempre tendo algumas discussões ali de como governar a plataforma. Então, isso fica de um jeito mais fácil. Eu esqueci de comentar, desculpa te cortar. Eu falei ali que o Unity ele tinha sido proprietário da Databricks até junho. E foi meio que histórico isso. Um dos nossos fundadores, o Matei, no nosso evento Data and AI Summit, ele abriu o Unity para a comunidade. Então, hoje, o Unity Catalog é open source, assim como quase todas as ferramentas que a Databricks trabalha, Spark, MLflow, Koalas, enfim, o Unity Catalog agora. Tudo open source, os clientes podem usar na Databricks ou em qualquer outro lugar. Então, vale bem a pena. Coloca no Google aí Databricks, Unity Catalog GitHub, vocês vão ver o código. Se não me engano, é feito em Java. Vale bem a pena. Bem legal. Claro, interessante também, né? A Databricks ela tem muito integrada com o Spark devido ao seu fundador, né? Que ele tem a questão também muito forte na fundação do Spark. Sim. É isso, né? É exatamente isso. Então, é por isso que a plataforma funciona tão bem. Bom, perto dessas novidades que você trouxe, até o open source, para o pessoal não se sentir uma plataforma proprietária, né? Onde tem essa liberdade dele usar de diversas formas e também a comunidade ajudando a evoluir. Então, acho que isso transforma a Databricks em uma parceira para os clientes, onde te dá a liberdade de saber que existe uma mudança de mentalidade, onde o open source é muito forte e a comunidade sempre acaba ajudando, né? Bom, com todas as vantagens, acredito que é interessante também frisar a facilidade da implementação. Muitos clientes a gente vê que, às vezes, para subir uma infraestrutura com o Kubernetes, com algumas outras plataformas, eles demoram pelo menos em média de 4 a 6 meses para poder integrar o time, ajustar o ambiente. Conta para nós um pouco como funciona a criação do ambiente junto com a Databricks. Boa. Sem contar a manutenção disso no tempo, né? Que é bem custoso. A Databricks trabalha em cima dos principais cloud providers, tá, pessoal? Então, AWS, GCP e Azure. Então, a Databricks é uma plataforma de dados que interage com os cloud providers. Então, se eu precisar criar um recurso computacional, o recurso computacional vai estar do lado do cloud provider e a gente gera essa plataforma de abstração ali, eu diria assim, para facilitar o uso, tá? Sem contar os serverless agora, que também é uma realidade, onde as máquinas estão do lado da Databricks. Mas é importante de dizer que a Databricks é um layer em cima do principal cloud provider, que cada cliente tem o seu, né? Então, hoje, de novo, a Databricks trabalha muito bem com GCP, AWS e Azure. E quem sabe no futuro a gente cresça para outros também, por que não, né? Ou tem a nossa, quem sabe um dia. Eu acho que esse é o futuro, o futuro dessa integração. E até é importante frisar que muitos clientes eles utilizam o multi-cloud, né? Então, eles têm coisas no Azure, tem coisas no AWS, outras no Google Cloud. E a gente consegue, dentro da plataforma, criar algumas coisas para que seja transparente para os usuários. Então, acho que isso é uma facilidade também que tem, né, que a gente vê que alguns clientes já utilizam. Bom, Renato, a gente já falou bastante sobre muitas features da Databricks, né, que ela tem um universo muito grande de machine learning, engenharia, governança, né? E pensando em futuro, o que a Databricks está trazendo de novidade para o mercado? Nós tem bastante coisa, assim. Já deixar um spoiler para o pessoal. Nosso maior evento chama Data and AI Summit. Ele acontece quase sempre em São Francisco e acontece no mês de junho, mais tardar julho, mas quase sempre junho. E nesse evento a gente mostra as principais novidades que vão aparecer no ano até o próximo evento. Nesse ano agora, em junho, tiveram algumas novidades que eu particularmente fiquei super engajado e talvez a principal delas seja para o time de engenharia. A gente teve o prazer de receber o CEO da NVIDIA,
no nosso evento e ele estava comentando o que ele entende de avanços no time de engenharia para processamento em GPU. E a Databricks lançou nesse evento que a gente está fazendo uma parceria com a NVIDIA para disponibilizar o Photon. Para quem não sabe, o Photon é uma engine de processamento da Databricks para engenharia de dados, para executar em GPU. Então isso vai ser um game changer, assim como o GPU foi um game changer para Generative AI, para modelos Large Language Models. Eu acho que vai ser muito parecido para o time de engenharia. Então, de todas as novidades, assim, até pelo tempo, se eu pudesse resumir uma que eu mais estou interessado, é basicamente essa. Não tem datas ainda, foi basicamente CEO falando com CEO, né? CEO da Databricks falando com CEO NVIDIA. Mas eu acho que essa realmente vai mudar o mercado. Eu acho super interessante. E tem outras diversas novidades do Unity Catalog, de Generative AI. A Databricks está dando bastante foco em IA generativa, sobre como trazer mais facilidade para a plataforma, trazer linguagem natural para dentro da plataforma, assistente, não sei se você já usou, Bruno, Assistant, mas às vezes está com uma dúvida no código, você não quer simplesmente ficar dando no Google lá, falar, eu quero, sei lá, ler esse arquivo, fazer tal transformação e escrever uma tabela. Só de você dizer isso, já gera um código automatizado, obviamente você tem que dar uma checada ali, se realmente está 100%, mas já ajuda, sei lá, 90% das atividades corriqueiras que a gente faz. Se for pegar o trabalho, acho que de todos nós, assim, 80% das coisas que a gente faz tendem a ser mais corriqueiras. Dificilmente você vai fazer coisas muito inovadoras 100% do tempo. Então você vai tentando, sei lá, ler uma tabela, escrever uma tabela, quase sempre o time de engenharia fica nesse vai e vem ali, né? Então essa também é uma parte de inovação que eu acho bem interessante. E tem diversas outras. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas acho que essas estão boas, assim. Não, interessante a Databricks focar na parte de engenharia de fato, porque hoje a gente percebe que em muitos dos clientes, o cientista de dados, antes dele fazer a parte do modelo, ele precisa trabalhar muito as bases de dados. Então, ele acaba sendo mais um engenheiro do que um cientista, Sim. de fato. Então, com essas novidades e com essas melhorias na parte de engenharia, acho que vai deixar os times, tanto os cientistas quanto os analistas, fazerem de fato a análise ou o modelo e não ficar trabalhando com base de dados. Então, acho que isso também é bem interessante. Sim. Inclusive, um adendo que você falou ali, pessoal, para quem não conhece, a Feature Store da Databricks, vale super a pena também. A ideia de você fazer features para modelos e deixá-las disponíveis para todo mundo utilizar facilita demais também, principalmente o cientista, que não precisa ficar ali processando e tentando entender de onde que vem o dado. Ele simplesmente pega a feature, constrói um modelo, simplesmente, né, entre aspas, porque tem bastante coisa envolvida aí nesse meio, mas basicamente a Feature Store vale bastante a pena. Então não é uma novidade, por assim dizer, mas é uma feature que, para quem está ouvindo aqui, que gosta de ciência de dados, dá uma olhadinha lá, pessoal. Feature Store Databricks, vale super a pena. Bom, Renato, a gente explorou algumas áreas sobre os cientistas, os engenheiros, mas agora vamos explorar um pouco mais sobre os analistas. Muitas empresas hoje, eles vêm muito num modelo tradicional, onde tem um warehouse lá, que todo mundo utiliza. Como que dentro da ferramenta do Databricks, o time de engenharia ou o time de plataforma consegue oferecer alguma coisa parecida que já exista hoje no mercado, mas lógico com as melhorias que existem dentro da plataforma? Boa. E aí também, para quem está assistindo, pessoal, esse produto da Databricks que eu vou comentar agora chama-se Databricks SQL, Databricks SQL. Então, há uns 3 anos, mais ou menos, se a minha memória não está muito ruim, a Databricks lançou esse produto que é justamente para competir com os warehouses tradicionais. Então, hoje na Databricks você já tem um recurso computacional que tem uma performance muito similar, com um custo bem interessante, que é o que a gente chama de TCO, Total Cost of Ownership, bem baixo, que por diversas vezes nossos founders falam sobre como que o Databricks SQL, ou Databricks SQL, como a gente fala, evoluiu. Então hoje a gente tem esse produto muito maduro, inclusive com clientes aqui na América Latina utilizando extensivamente a solução. Então vale bem a pena, assim. Todo mundo que executa uma query na Databricks, obviamente sem ter que misturar com Python ou qualquer outra linguagem, o melhor caminho a seguir é ir para o Databricks SQL. Então, o recurso tem o Photon embedado. O Photon é aquela engine de processamento que eu comentei um pouquinho mais cedo. Tem todos os recursos do Unity Catalog ativado. Tem um processamento bem competitivo, até por conta do Photon, que faz com que o processo fique bastante rápido e com um custo quase sempre bem inferior às soluções tradicionais do warehouse. Então, antigamente, o pessoal sempre tinha esse trade-off. Será que a Databricks
está pronta para pegar ali os workloads de warehouses tradicionais. E hoje eu acho que eu não poderia dizer com mais certeza que sim, com o Databricks SQL a gente consegue atingir bastante proficiência na parte de análise de dados, de SQL e de warehouse. Tá? Entendi. Outra coisa interessante que você comentou sobre o SQL é que a gente vê cada vez mais os times de analista também querendo criar pipelines de dados. E uma tendência da Databricks é transformar tudo que vem do Python em SQL. Também você já consegue fazer muita coisa com o SQL puro para abranger esse público que acaba não querendo entrar muito na questão de desenvolvimento. Se você puder comentar um pouco sobre isso também, até agora voltado também para o time de engenharia de dados, que ele pode utilizar, né, o SQL se ele estiver mais confortável para poder desenvolver as coisas dentro da plataforma. Boa. Lembra que eu falei no começo sobre unificação? Então hoje você consegue trabalhar na Databricks com R, Scala, SQL e Python. Então, independente da linguagem que você escolha, a API ali que transforma, a gente chama de Data Frame API, ela transforma a DAG, que é o diagrama ali de execução do Spark, da mesma maneira. Então hoje não tem a menor diferença você codificar em Python, em SQL, enfim. Obviamente SQL é muito mais aceito no mercado, mas de novo, unificação. A Databricks hoje você consegue criar uma função no Unity Catalog para executar no SQL desenvolvendo em Python. E você consegue desenvolver em um notebook Python um código SQL para executar e depois um código Scala e depois voltar para o Python. Então, de novo, unificação, facilidade, simplicidade. Então, acho que essa é a ideia, tá? Então, se você sabe SQL e está com receio, putz, será que a Databricks é uma boa escolha para mim? É uma ótima escolha. Python, Scala, R, enfim. Basicamente, todas as linguagens que a gente mais usa no mundo de dados estão disponíveis e são muito performáticas. Então, pode trazer os seus SQLs, pode trazer o Python, que vai dar certo, vai dar bom. Pessoal, e por último, a plataforma tem todos esses benefícios, uma coisa muito importante que todos os clientes comentam. Natão, fala para o pessoal como funciona o controle de custos. Eu vi que a Databricks colocou muitas informações dos metadados mais técnicos, onde você tem um controle de tudo que está sendo gasto na plataforma para que ele consiga ter esse controle, né? O pessoal sempre questiona muito quando vai para a nuvem ou alguma coisa que você paga pelo serviço, como ele consegue controlar esses custos e o que a Databricks, pensando nessa ferramenta como um todo, oferece para o pessoal conseguir controlar esses custos e não ter nenhuma, gastar sem necessidade. Eu sei que tem bastante coisa, eu vi algumas coisas novas na plataforma que antes a gente tinha que fazer por conta e agora já está direto já como default dentro dela. Você pode comentar um pouco mais para a galera sobre isso? Sim, acho que a grande ideia da Databricks no que tange custos é disponibilizar o que você está usando e da maneira que você está usando. Inclusive com até exemplos, tem dashboards de exemplos no site da Databricks para você importar para o seu ambiente e fazer o tracking do custo por tag. Se você quiser criar uma policy, o usuário X pode usar só esse recurso, ou o usuário Y não pode criar um recurso computacional porque eu não quero exceder meu custo. Então, em questão de custo, a Databricks é super flexível também. E tem essa parte toda de System Tables, que eu acho que era um pouco do que você estava comentando, que a Databricks disponibiliza para os nossos clientes uns eventos bem granulares de como que a plataforma está sendo usada. Então, por exemplo, os jobs que foram executados, quem executou um notebook, se gerou um dashboard, se deletou um dashboard. Então, toda a parte de governança e custos já tem tabelas disponibilizadas para os nossos clientes, sem custos adicionais, né? Só paga basicamente o processamento dessas tabelas. E, de novo, também tem exemplos de dashboards para controle de custo, acompanhamento, chargebacks e tudo mais. Então, tem diversos clientes nossos que acabam fazendo até automações. Para quem não sabe, também a Databricks tem diversas APIs. Tudo que você faz na UI tem uma API por trás que você pode chamar. Tem segurança, tem token, tem um monte de questões ali. Mas, basicamente, a gente consegue prover isso para os clientes, né? Um controle de custo, porque o nosso trabalho, principalmente o trabalho dos DSAs e dos SAs, que são os Solutions Architects, é garantir que os clientes estão gastando de maneira saudável. A gente não quer que um cliente gaste rios de dinheiro com a gente sem que ele extraia valor, porque isso não é sustentável. A gente sempre pensa em sustentabilidade. Então, basicamente isso, assim, a gente provê diversas facilidades para vocês acompanharem e para vocês gerenciarem o custo de uma maneira bem efetiva. Bom, Renatão, acho que nesse Deu Liga a gente conseguiu passar pelos principais pontos da plataforma. Então, se você quiser conhecer mais um pouco sobre a Databricks, lembrando que a Liga é parceira da Databricks,
nós conseguimos atender vocês. Se vocês querem tirar dúvida, entender a plataforma, estamos sempre à disposição. Pô, Renatão, obrigado pela participação. Se você quiser despedir do público. Eu queria agradecer de novo o espaço. Confesso que é a primeira vez que eu faço um videocast/podcast. Obrigado a todo mundo aqui que está aqui atrás das câmeras, se vocês não estão vendo. Mas é isso, pessoal. Se quiser adicionar no LinkedIn, Renato Pedroso, vai ser um prazer. E obrigado pelo espaço de novo. Valeu pela parceria, valeu por tudo, pessoal. Obrigado. Obrigado. A gente que agradece, né, a disponibilização do tempo de vocês para vir falar aqui sobre a ferramenta. Pessoal, até o nosso próximo Deu Liga. Não esqueça de seguir a Liga nas redes sociais, no YouTube. E é isso. Até a próxima.